Vi uma conversa da minha esposa com uma amiga dela falando de mim. Desista, amiga. Ou ele tá me traindo, não me ama, ou ele é gay. Nosso sexo está péssimo e não dura nada. Não lembro a última vez que senti prazer de verdade. Estou cansada. Depois de ler essa conversa, eu me senti um lixo. Lembro de sair de casa e tentar absorver tudo aquilo. Fui atrás de uma clínica famosa tentar um tratamento, mas tive que interromper porque era caro. Procurei um psicólogo para saber se era algo comigo e até melhorei um pouco, mas não adiantou muito. Tentei conversar com ela, mas acabamos brigando e ficou pior. Nosso sexo continuava ruim e o casamento também. Mas eu sou grato por isso, porque esse momento humilhante das nossas vidas me levou a conhecer o Dr. Arnold Kegel, que trouxe em 1948 para os Estados Unidos uma técnica ridiculamente simples que vem salvando desde então a vida sexual de milhares de homens nos Estados Unidos, Japão e algumas partes da Europa. Ela ficou mantida em segredo por muitos anos e o motivo você deve saber. É uma técnica tão poderosa que em poucas semanas aplicando, fez eu, Rafael Ramos, de 33 anos, pai do Gabriel e esposo da Jéssica, melhorar meu desempenho sexual, aumentar meu desejo pela minha esposa, durar o tempo que eu quiser durante o nosso sexo. E o principal, ter a confiança de fazer o melhor sexo possível para mim e para ela. Falei para alguns amigos mais próximos e todos eles, sem exceção, me pediram esse método, que é ridiculamente simples, mas milagroso e que me transformou em um homem sexualmente poderoso. Foram algumas semanas colocando em prática por 15 minutos apenas. A simples prática deu fim à péssima vida sexual que eu tinha e restaurou meu casamento. O melhor de tudo isso foi que eu não precisei tomar remédio, suplemento e nem Viagra nenhum. Na verdade, o meu desempenho era melhor do que quando usei Viagra. E se você está cético com isso tudo, tudo bem, eu sei bem o que é acreditar em promessas falsas. Mas por incrível que isso possa parecer, tudo isso é possível graças a essa técnica milagrosa, que é bizarramente simples, natural e segura. E que você pode começar a fazer em casa hoje mesmo. E antes que você pense, não tem nada a ver com alguma pílula, suplemento ou Viagra, que a mídia e a poderosa rede de remédios e suplementos tentam te vender todo dia. Mas acredite, o que eu vou te revelar vai contra tudo que você já imaginou sobre uma vida sexual maravilhosamente perfeita. Bem, eles querem que você acredite que você é culpado pelo sexo ruim, e que apenas com Viagras e outros remédios você pode ser um leão na cama. Mas a verdade é uma só. A culpa não é sua. E como eu sei disso tudo? Porque eu tive acesso a essa pesquisa feita pelo Dr. Arnold Kegel. Esse livro nem é traduzido em português e pouquíssimas pessoas sabem da sua existência, porque as poderosas indústrias do Viagra e cápsulas milagrosas tentam esconder de toda forma esse método natural. Você acha mesmo que as redes farmacêuticas estão torcendo para que se encontre a cura de doenças? Óbvio que não. O que eles fazem é nos fazer reféns de seus remédios, que eles são a única salvação. O Dr. Arnold Kegel passou longos 40 anos da sua vida se especializando nessa técnica, que resolve problemas como ereção frágil, disfunção erétil, incontinência urinária e vários outros problemas relacionados ao órgão sexual masculino e feminino também. E em 1948 ele revelou ao mundo, mas não ficou tão famoso no tempo. Veio à tona décadas depois. Ele revelou para todo mundo a causa real e misteriosa de homens terem um desempenho sexual tão fraco durante um casamento, libido muito baixa e pouca procura por sexo com a esposa. E sua principal descoberta foi o que até hoje cientistas e especialistas em corpo humano chamam de MAP, musculatura do assoalho pélvico. E que pesquisas de grandes universidades do mundo, como a Universidade de Harvard e a Universidade de Buckingham em Londres, constataram que esse músculo enfraquece, fica flácido se você não estimula e envelhece, especialmente depois dos 25 anos. Nas palavras do Dr. Arnold Kegel, sem a ativação dessa musculatura, é impossível você ter uma vida sexual plena. Seja com Viagra, qualquer remédio, mas não perca a esperança. Porque ele garante que a solução para isso é simples e fácil. E posso garantir que você nunca viu ou tentou antes. Você vai aprender como reverter esse quadro em poucas semanas. Porque esse segredinho que eu estou prestes a revelar para você
vai ativar e multiplicar em 100% todo o seu desempenho sexual e a sua esposa vai agradecer todos os dias por ter você como marido. E quando você aplicar seu desempenho sexual, a vontade de fazer sexo e escolher a hora que quiser para gozar será inevitável. Esse segredinho já transformou a vida de muitas pessoas pelo mundo. E assim como funcionou para eles, e como essa técnica ativa diretamente a causa raiz do seu má desempenho sexual, uma vez que você a pratica, ela fica ativa para sempre. Portanto, você nunca mais sofrerá com a famosa ejaculação precoce, gozar antes da sua esposa entrar no clima, antes dela gozar também. Você nunca ouviu falar sobre essa técnica, porque a indústria gananciosa e corrupta das redes farmacêuticas faturam mais de 2 bilhões de dólares todos os anos. E estão fazendo de tudo ao seu alcance para esconder isso de você. Inclusive, já descobri que algumas empresas no Brasil estão tentando remover esse vídeo da internet, porque todo o negócio deles depende de você ficar cada vez mais dependente de remédios, caso queira melhorar a sua vida sexual. E ser cliente dessas companhias a vida toda. Portanto, ouça e preste muita atenção. Fique comigo até o final desse vídeo, porque nessa apresentação proibida, você ficará chocado quando descobrir como ativar essa musculatura secreta, o MAP, e o porquê de até hoje você não saber absolutamente nada sobre isso. Isso não tem nada a ver com a sua genética, tamanho do seu pênis, nada a ver. Os homens orientais já praticavam isso antes mesmo do Dr. Arnold Kegel fazer essa descoberta em nosso continente. Eles são o povo mais feliz sexualmente e com os menores pênis do mundo, o que reforça que tamanho não é documento. Há séculos que eles usam essa técnica, não é novidade até porque eles são o povo que mais usam recursos naturais para a cura de doenças e problemas de saúde. Você também vai aprender o exato passo a passo para que você também consiga usar essa técnica poderosa, fazendo com que o seu pênis fique ereto como nunca antes, aumentando o seu apetite sexual e tendo uma vida sexual maravilhosamente gostosa com a sua esposa ou com quem quer que seja, sem precisar sair de casa para ativar. Além disso, vou compartilhar todos os estudos das melhores universidades do mundo que comprovam tudo o que estou dizendo e sobre como isso funciona. Tudo isso e mais algumas surpresas escondidas de você, dentro desse vídeo que mal posso esperar para vocês assistirem. Bem, como falei antes, me chamo Rafael Ramos. Eu não sou professor, não sou nutricionista ou influenciador digital, eu sou apenas um cara normal, assim como você. Sou analista de TI e vivo com minha esposa Jéssica e meu filho Gabriel em Brasília, Distrito Federal. E acredite, eu sei como é perder o controle de uma situação como essa que parece fácil, que parece ser uma besteira, como era para mim até eu ler essa conversa da minha esposa para sua amiga. Num piscar de olhos, aquela fase do namoro que vocês se devoravam acaba, e do nada, vocês parecem mais amigos do que um casal sexualmente ativo. E foi isso que aconteceu comigo e com a Jéssica. Estamos juntos há 12 anos. Éramos apaixonados e o nosso mundo era perfeito. Vida sexual maravilhosa, tínhamos uma química surreal. Depois que o nosso filho nasceu, muita coisa mudou. Faltava tempo, perdemos intimidade, ela estava recuperando seu corpo ainda. Tinha vergonha de se trocar na minha frente. No banho que muitas vezes eu entrava pra gente fazer amor, ela fechava a porta. Mas aos poucos foi passando. Só que essa falta de sexo começou a alterar a minha libido. Eu tinha ereção, mas não durava muito. Comecei a ficar agoniado na hora do sexo. Com isso, transava rápido e mal me preocupava com ela. Mas eu tinha voltado a fazer sexo, e então, pra mim estava normal. Achava que por estar ali transando com ela já estava bom. Só que passaram alguns anos e tudo isso continuou do mesmo jeito. O sexo diminuiu cada dia mais, cada vez menos eu procurava minha esposa. Quando a gente transava, durava poucos minutos e eu me importava apenas em ter prazer e pronto. Não sabia, não tinha noção do que eu estava fazendo. Ninguém nunca me ensinou sobre como dar prazer a uma mulher. Ninguém me ensinou sobre como fazer um sexo oral nela para que ela sentisse prazer e chegasse ao orgasmo. Nem na escola, nem com meu pai, muito menos com os amigos. Eu fazia o que aprendi fazendo: beijar, pegar nos peitos e penetrar, ponto. Foi isso que aprendi. Nesse momento, nossa relação já estava desgastada. Não tinha toque, não tinha carinho, não tinha mais beijo de língua, apenas na hora do sexo. Não tinha mais intimidade.
Era estranho e eu não gosto nem de lembrar. Dia após dia a gente se afastava e a nossa vida sexual desapareceu. Chegamos ao ponto de pensar que iríamos nos separar. E eu não sabia de fato o que fazer para melhorar e nunca pensei que sexo seria o problema. Por muitas vezes comprei Viagra, tinha ereção, fazia o sexo e pensava que era só aquilo. Hoje me sinto envergonhado, pois por mais de 5 anos as farmácias quase acabaram com o meu dinheiro. E tudo que comprei, Guaraná em pó, Viagra, estimulante sexual, só ocasionou mais frustração dentro de mim. Eu estava com muito medo de perdê-la. Eu não podia imaginar meu filho crescendo longe de mim em outra família. Mas eu não sabia que o problema estava na nossa vida sexual. Eu não sabia de nada do que aprendi a respeito de dar prazer e sentir prazer de verdade. Mas em um belo domingo de manhã, me deparei com algo que me chamou a atenção. Eu estava navegando pela internet quando vi um artigo falando sobre um médico já falecido chamado Dr. Arnold Kegel, que afirmou que um homem tem no seu corpo o segredo para ter uma vida sexual mais ativa, mesmo no casamento. E afirmou: a indústria dos estimulantes sexuais é corrupta e está escondendo isso de você. Nesse artigo do New York Times, falava-se a respeito dos motivos principais das separações e das reclamações constantes das mulheres durante o casamento. O que me assustou foi que a principal queixa delas era a falta de sexo, a falta de prazer durante o ato sexual, onde o homem simplesmente faz a penetração, tem o orgasmo dele e pronto, acabou. Falou sobre a falta de sexo oral feminino, do carinho, do prazer em zonas erógenas, e eu me vi completamente perdido e assustado ao descobrir que eu fazia de tudo com a minha mulher, menos um sexo de verdade. Que na verdade eu só penetrava, usava ela por uns poucos minutos e pronto. Que talvez ela nunca tenha tido um orgasmo comigo, que ela não era um pedaço de carne que servia para me satisfazer. Esse doutor Arnold Kegel falou também sobre o MAP, musculatura do assoalho pélvico, que é o responsável para que alguns homens no mundo terem um desempenho animal na cama. Eu li tudo aquilo e por alguns minutos refleti sobre a minha vida com a minha esposa. Eu não fazia carinho nela, eu não me dedicava em lhe dar prazer, eu não criava tensão sexual nenhuma entre nós. Me olhei no espelho e vi que eu não era um cara sexualmente atrativo e fiquei com vergonha de não descobrir isso antes, que eu era um egoísta sexual. Depois dessa reflexão, eu sabia que tinha que ter acesso às pesquisas desse cara. E descobri um livro que contém todo o seu estudo científico e de campo a respeito do corpo masculino e feminino, a respeito do sexo. É um estudo de mais de 500 páginas, quase que uma bíblia da vida sexual. Ele estava totalmente em inglês e um inglês antigo, difícil de traduzir. Foram 4 meses para chegar a esse material que comprei em um site de livros antigos, enciclopédias. Foram meses para traduzir e entender o que ele explicava baseado em fatos e experimentos que ele fez em mais de 10 mil homens e mulheres. Quando terminei, eu não podia esperar nem mais um minuto sequer para pôr em prática. Foi como se tirassem uma venda dos meus olhos, explodiu a minha mente. Percebi que 95% dos homens não têm ideia do que é ter uma relação sexual satisfatória. Que não sabem de fato o que é um ponto G feminino e como fazer sua mulher ter um orgasmo com sexo oral. Que não sabem como a mulher sente tesão é diferente do que nós sentimos. Homens são visuais, sentem tesão em ver uma bunda grande, seios bonitos e um rosto bonito. Você acha que isso funciona para as mulheres? Mulheres sentem tesão em como são tratadas, sentem tesão em homens seguros. Mulheres sentem tesão em homens que se cuidem, que as respeitem e saibam deixá-la louca antes de ir para a cama. Mas o que aprendemos é o oposto, que só a gente que tem que ter prazer, que elas só querem a penetração e que o sexo acaba quando a gente tem o nosso orgasmo. Isso soa familiar no meio que você vive? Mas a questão é que a partir do momento que a gente tem essas atitudes, teremos o efeito contrário e seu casamento está destinado ao fracasso. É por isso que o Viagra é tão vendido, porque eles colocam na nossa cabeça que sexo é só a gente ter o pênis duro e acabou. Afinal, qual foi a última vez que você fez sexo mais de 2, 3 vezes seguidas? Deixa eu adivinhar, faz muito tempo, né? Quando você termina ali o ato, você só quer tomar seu banho, beber alguma coisa e mexer no celular. E muitas vezes recorre apenas à pornografia para ter prazer. O pior da pornografia é que ela diminui sua libido, te torna escravo dela e ainda por cima faz você acreditar que aquilo ali é sexo de verdade. Um dos sintomas do vício em pornografia é quando uma pessoa deseja ver vídeos mais pesados. Do sexo agressivo, de sexo em grupo, de órgãos maiores, de mulheres sendo abusadas. Isso é um sinal claro que seu grau de pornografia está alto. Não sou eu que estou dizendo, e sim os diversos estudos de universidades do mundo.
A pornografia é um vício tão grande quanto o alcoolismo e o cigarro. Um estudo pouco conhecido de 2020, publicado na Revista Médica Britânica, testou mais de 5.000 homens que assistiam todo tipo de pornografia. No decorrer de 2 a 5 anos, esses homens desenvolveram depressão, ansiedade, deram fim aos seus casamentos e a sua proatividade diminuiu em 60%, fazendo com que muitos perdessem seus empregos. Você acha normal se masturbar e logo depois um pequeno momento intenso de prazer você se sentir mal? Você acha que isso é uma prática normal? Seria normal se você utilizasse apenas esporadicamente, como alguns homens fazem para ter controle da ejaculação precoce e ter relações mais longas. A verdade é uma só: um homem de verdade não precisa de viagras, estimulantes e pornografia para realmente entender e praticar sexo. Ele tem no seu próprio corpo o segredo para se tornar uma máquina sexual, como explicarei aqui nesse vídeo. Foi ensinado pra gente que temos que treinar nossos músculos do corpo para ter uma saúde melhor, certo? Braços, peitos, costas, pernas, ombros. Mas nunca falaram que temos que exercitar um músculo específico para ter uma vida sexual melhor. Nosso pênis não é um músculo. Se fossem, os fisiculturistas teriam o maior pênis do planeta. Mas uma pequena parte que compõe nosso pênis tem músculo, e exercitar ele vai mudar a sua vida sexual. Um estudo de 2021, publicado pela Sexology Medicine Nature, testou 1.000 homens casados de 20 a 40 anos, aplicando alguns exercícios específicos para esse músculo que compõe o nosso pênis. E descobriu, ao fim de 60 dias, que o treinamento específico desse músculo aumentou o desempenho sexual deles, aumento do desejo por sexo, e em entrevista com as suas esposas, elas declararam que a vida sexual deles melhorou 200%. Imagine você conseguir controlar sua ejaculação e manter uma ereção por mais tempo. De conseguir levar sua mulher ao ápice do prazer com um sexo oral incrível. De saber as partes do corpo da sua mulher que vão fazê-la arrepiar toda vez que você a tocar. Foi tudo isso que aprendi com as pesquisas do Dr. Arnold Kegel e pesquisas recentes do seu instituto que funciona até os dias de hoje. E o melhor de tudo é que esses exercícios não precisam que você se desloque para a academia ou para uma clínica. Você pode fazer em qualquer lugar, até mesmo sentado na mesa do seu computador. Logo depois de descobrir, eu coloquei em prática tudo que eu aprendi sobre o sexo para nós e para elas também. Resolvi não falar nada sobre essa descoberta com a minha esposa. Simplesmente eu queria fazer ela ter uma surpresa. E dia após dia, sexo após sexo, tudo mudou. Nosso tratamento mudou, nosso brilho, nossa intimidade, nosso desejo um pelo outro. A gente não podia se tocar que logo a gente estava por cima do outro, fazendo o que é mais gostoso para um casal, um sexo apaixonado. Depois de ter colocado em prática e ver que esses segredos tinham funcionado para mim e para o meu casamento que foi restaurado, eu pensei nos outros milhões de homens e mulheres que nem imaginam que isso exista. Não fazem ideia de como fazer isso. Entrei em contato com o Instituto para ter a permissão de divulgar esse material aqui no Brasil. Foram alguns meses para uma aprovação, mas deu tudo certo. Eu finalmente poderia ajudar outros homens a levarem sua vida sexual para outro nível. Ter um casamento de fato interessante e gostoso. Porque eu sei o que é ter um casamento quase arruinado por uma vida sexual horrível e egoísta. Sei como é ver sua mulher triste por não sentir prazer, de ter medo de perder a família. Por simplesmente não saber que a intimidade de um casal reflete diretamente na vida deles. E depois de alguns meses, reuni todo o material necessário para ajudar nós, os homens, a ter uma vida sexual incrível no casamento ou relacionamentos que você tiver. Se você for completamente honesto consigo mesmo, eu aposto que você iria falar que pagaria em torno de R$1.000 para ter acesso a tudo isso. Para ter um desempenho sexual melhor, de sentir mais vontade de fazer sexo, de se tornar uma máquina na cama, de controlar sua ejaculação e aprender a dar prazer de forma mais intensa possível. Mas é claro que no momento que estamos vivendo, eu sei que R$1.000 é muito dinheiro. E até poucos meses atrás, isso não era algo que sequer poderia ser vendido. E você não tinha acesso a essa informação. Esconderam isso de você. Mas isso é por enquanto. No Brasil, apenas 2 pessoas falam desse tema. Eu e uma mulher bem famosa no YouTube. E fico feliz que esse assunto seja tratado, pois ajuda de verdade. E anota isso. Em breve, isso será um dos assuntos mais comentados no Brasil. Por mais que concordamos que o material que produzi, o Casado Bom de Cama, vale pelo menos R$1.000, já que você assistiu essa apresentação até agora e dividiu seu precioso tempo comigo, eu te dou uma condição mais do que especial. Você não precisa pagar R$1.000, você não precisa pagar R$497.
Embora isso possa parecer de graça, enquanto esse site ainda esteja no ar, você poderá ter acesso ao material Casado Bom de Cama por apenas R$ 67,00 ou em 4 vezes de R$ 18,00. Agora eu quero que você reflita sobre isso. É menos de R$ 2,50 por dia. E infinitamente menos do que qualquer método ou remédio que você já comprou ou viu por aí, para finalmente você alcançar sua melhor versão entre quatro paredes. Agora eu te pergunto, qual é o valor da sua felicidade? Quanto vale você se sentir mais homem, sentir mais prazer, dar mais prazer para sua mulher ou para qualquer mulher que você queira? Quanto vale fazer aquele sexo de quando você era apaixonado pela sua mulher ou qualquer outra que você tinha um prazer gigantesco de fazer sexo? Eu, sinceramente, não conseguiria colocar um valor nisso tudo. Mas hoje você pode ter isso por esse preço ridículo. É só você clicar no botão abaixo e garantir esse desconto e mais os bônus gratuitos. Mas preciso te alertar como amigo. Por conta da briga com a grande indústria farmacêutica e grandes empresários, talvez se você votar dentro de algumas horas ou quem sabe até amanhã, de duas uma, ou teria aumentado o preço ou essa página pode ter sido derrubada como já aconteceu. E você terá perdido essa grande oportunidade. Além de que você estará 100% protegido com a nossa garantia blindada de devolução do seu dinheiro. É assim que funciona. Faça o seu pedido do material Casado Bom de Cama. Use o material que chegará no seu e-mail, que é tão simples quanto contar até 10. Veja por si mesmo o resultado incrível que você vai ter. E se em 30 dias você não notar diferença nenhuma, tempo mais que o suficiente para você ter resultado com o método, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ou número que vai chegar junto do seu produto e solicitar seu reembolso. Devolveremos cada centavo do seu investimento, o que significa que você não tem nada a perder. E para te provar isso, eu vou te lembrar do artigo 49 da Lei 8.078. Todo consumidor tem por direito 7 dias a partir do recebimento do serviço para receber o reembolso pela compra. Mas como acreditamos tanto nos resultados que você terá acesso com o nosso produto, nós decidimos ampliar essa garantia de 7 para 30 dias, para que você se sinta totalmente confiante com seu pequeno investimento de R$ 67,00. Tudo que você tem que fazer é clicar no botão aqui embaixo agora mesmo. Em seguida, você será direcionado para uma plataforma de pagamento 100% segura, a Hotmart. Essa é a maior plataforma de pagamentos online da América Latina. Privacidade, segurança e entrega rápida para você. Tem 2 tipos de pessoas com quem eu falo sobre esse material. E eu nunca sei qual dos dois eu estou falando até chegar nesse exato momento. O primeiro tipo é aquele que lê tudo, fica até o final, que recebe um monte de informação e simplesmente vai embora, sem fazer nada. Eu particularmente não gosto desse tipo de pessoas, porque elas nunca têm resultados, nunca têm sucesso. Eu prefiro trabalhar com pessoas como nós, pessoas que escutam, que entendem e fazem acontecer. Pessoas que percebem uma oportunidade como essa e não largam por nada, que fazem qualquer coisa para obterem os seus resultados. Se você é do tipo de pessoa que só escuta e não faz nada, na verdade você pode ir embora. Não há mais absolutamente nada que eu possa fazer por você. Mas se você faz parte das pessoas de atitude que tomam ação e que fazem acontecer, então esse material é para você. Para finalizar, é só clicar no botão abaixo e realizar o seu pagamento de forma segura e receber seu material instantaneamente.